Lição de número 16 tem como tema: Deus escolheu, chamou e guiou Abrão. Ló escolheu as planícies férteis de Sodoma e Gomorra. Introdução. Quantos de vocês sabem o nome de seu avô? E quantos sabem o nome do seu tataravô? Poucos de nós sabemos os nomes de nossos antepassados, mas hoje vamos falar sobre um homem que viveu cerca de 4.000 anos atrás e ainda é lembrado por seus descendentes. Mas por que ele é lembrado? É lembrado por causa das promessas que Deus fez a ele. É lembrado porque acreditou no que Deus disse. Abrão foi descendente de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Abrão foi um dos descendentes de Sem. Abrão, filho de Terá, morava perto do lugar onde as pessoas tinham começado a construir a grande torre de Babel em Gênesis 11, de 27 a 30. Mais tarde nessa história veremos os nomes de Abrão e Saraí serem mudados. Abrão casou-se com Saraí, mas eles não tiveram filhos. Note, naqueles dias a incapacidade de ter filhos era considerada uma desgraça. Meninos eram mais desejados a fim de que o homem pudesse ter herdeiros para levar adiante o nome de sua família. Gênesis 11, de 31 a 32. Terá, pai de Abrão, saiu de Ur para morar em Harã. E levou Abrão e Saraí com ele. Também levou seu neto, Ló, porque o pai de Ló havia morrido em Ur. Terá planejou chegar a Canaã, mas só chegou até Harã, onde faleceu. Deus chamou Abrão e deu-lhe certas ordens. Gênesis 12, 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do seu meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus chamou Abrão e mandou que ele saísse do seu próprio país e fosse para a terra de Canaã. Falou diretamente com Abrão e disse-lhe o que devia fazer. A Bíblia ainda não tinha sido escrita nos dias de Abrão. Deus não falava mais conosco através de uma voz. Ele fala por sua palavra escrita, a Bíblia. O único modo de podermos conhecer a Deus e a sua mensagem para nós é através das palavras deste livro, a Bíblia. Onde Abrão vivia, na Mesopotâmia, as pessoas adoravam ídolos. Elas não confiavam em Deus, seu Criador, e não o amavam e nem lhe obedeciam. Josué 24, 2 nos diz que Terá, o pai de Abrão, adorava ídolos. Abrão também era pecador? Sim, ele também era descendente de Adão. Mas Abrão creu no que Deus disse. Ele se achegou a Deus de modo que Deus lhe revelara. Confiou em Deus e em suas promessas. O plano de Deus para Abrão não podia ser realizado enquanto Abrão estivesse vivendo entre aqueles adoradores e ídolos. Ele tinha que sair de sua terra natal, tinha que ir para o país onde Deus prometera que o guiaria. Deus tinha o direito de dizer a Abrão o que fazer. Deus é maior que todos. Ele é o nosso dono e a maior autoridade. D. As promessas de Deus a Abrão. Os descendentes de Noé, nossos antepassados, conscientemente se afastaram de Deus e da verdade. Eles adoravam as coisas que Deus tinha criado em vez de adorar a Deus, seu Criador. Eles se rebelaram contra Deus, começando a construir a Torre de Babel. Apesar de toda a pecaminosidade do povo, Deus não abandonou seu plano de resgatar a humanidade do poder de Satanás e do castigo eterno. Nada, nem ninguém, pode fazer com que Deus desista de seus planos. Considere. Ouça o que Deus falou muitos anos depois, por intermédio do seu profeta Isaías, às pessoas que ainda estavam adorando o falso deus babilônico Marduk. Diz assim: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas antigamente
que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não as sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, de 8 a 10. O que Deus promete fazer, faz. O que Deus começa, termina. Nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos e realizar seus propósitos. Chamar Abrão foi o próximo passo de Deus em seu plano de salvar o homem da sua escravidão ao pecado. Deus é hoje o mesmo que nos dias de Abrão. Ele ainda é amoroso, misericordioso e bondoso. Ele não esqueceu seu plano de salvar as pessoas do castigo eterno. Ele deseja que todos sejam salvos do poder de Satanás e do pecado. Leia as promessas de Deus a Abrão, Gênesis 12, 2. Farei de você um grande homem e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Apesar de Abrão e Sarai não terem filhos, Deus prometeu a Abrão que ele seria o pai de uma grande nação. Deus também prometeu que protegeria e o faria prosperar, a fim de que se tornasse um homem importante e que através dele outras pessoas também pudessem receber grandes benefícios e ajuda. Em Gênesis 12, 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus também prometeu que faria prosperar aqueles que ajudassem Abrão, mas que trariam mal sobre qualquer um que o tratasse mal. Vamos dar outra olhada no final do versículo. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a maior de todas as promessas dadas a Abrão, porque diz a respeito do nosso libertador. Vocês se lembram do nosso estudo sobre Deus prometendo a Adão e Eva no jardim do Éden enviar um libertador ao mundo para destruir o poder de Satanás? Agora Deus estava prometendo que um descendente de Abrão seria esse libertador. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abrão. Essa promessa inclui você e a mim e a todas as outras pessoas do mundo. O libertador que Deus prometeu enviar seria para todas as pessoas de todas as partes do mundo. E Abrão creu em Deus, ele obedeceu. Qual era o ambiente e as circunstâncias em que Abrão vivia? Lembre-se de que Abrão estava vivendo num mundo muito idólatra e pecador, e veio de uma família que não adorava a Deus. Abrão, como Noé, estava cercado de homens e mulheres que zombavam de Deus e seguiam seus próprios desejos malignos. Abrão e Sarai não tinham filhos. Apesar do ambiente e das circunstâncias em que viveu, Abrão creu nas promessas de Deus. Abrão creu que Deus enviaria o libertador e que este seria um dos seus descendentes. Abrão, como Noé, creu na palavra de Deus e por essa razão obedeceu a Deus. Gênesis 12, 4 a 5 diz, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Considere. Tenha sempre em mente ao estudar a história de Abrão que ele foi uma pessoa real da história antiga. Alguém que é mencionado muitas vezes por todo o Velho e Novo Testamento. Descobertas arqueológicas de Ur, Mar e Ebla e outras cidades da antiguidade concordam com os detalhes escritos na Bíblia sobre a vida no tempo de Abrão, ou seja, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Recentemente foram descobertos novos detalhes sobre as viagens e negócios, casamento e família, até mesmo nomes que combinam com o relato bíblico. Considere, Abrão era muito rico e tinha muitos servos, gado, ovelha e cabras. Ele levou tudo que possuía.
Vocês podem imaginar as dificuldades que enfrentaria viajando com toda a sua família e posses, indo para um país estranho? Os vizinhos de Abrão devem ter rido dele. Lembre-se de que Abrão era um homem de posses de posição. As pessoas estariam observando. A cidade a qual Abrão tinha saído, Ur dos Caldeus, era um centro urbano com casas e templos semelhantes aos de Babel. As ruínas da cidade de Ur se encontram ainda hoje no atual Iraque. Mas agora Abrão tinha que viajar e habitar em tendas. Abrão creu no que Deus disse e lhe obedeceu. Ele reconheceu que Deus era totalmente digno de sua confiança. Ló, o sobrinho de Abrão, também foi com Abrão e Sarai. Ele também cria no que Deus dizia e confiava em suas promessas. O Senhor conduziu fielmente Abrão a Canaã, a terra que ele lhe havia prometido. F. Confusão entre os pastores de Abrão e Ló. Em Gênesis 13, de 5 a 7, diz: Ló, que acompanhava Abrão, tinha também muitos rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuem tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os feruzeus habitavam aquela terra. Ló, o sobrinho de Abrão, também era rico como seu tio, porque ambos possuíam muitas ovelhas e gados. Não demorou muito a surgir problemas entre os homens que cuidavam dos seus rebanhos. G. A solução de Abrão. Abrão tinha uma solução para aquele problema e propôs a Ló. Gênesis 13, de 8 a 9 diz: Então Abrão disse a Ló: Não seja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. H. A escolha de Ló. Gênesis 13, de 10 a 11. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Ló deu uma olhada e fez sua escolha. Escolheu as planícies verdes que achou serem melhores para os animais. Apesar de Ló crer e confiar em Deus, nessa hora ele não pensou na melhor para ele e sua família, nem como essa mudança afetaria seu conhecimento de Deus e sua capacidade agradável. Provavelmente Ló estava pensando apenas em ficar mais rico. Algumas coisas terríveis aconteceram a Ló por causa de sua escolha. Considere. Você se lembra da decisão tola de Caim ao ignorar a Deus? Todos os seus descendentes morreram afogados no dilúvio. Precisamos ser cuidadosos com as escolhas que fazemos. Em nossa sociedade, somos continuamente pressionados a fazer escolhas sobre coisas que realmente não têm qualquer valor externo. Como podemos ganhar mais dinheiro? O que compraremos? Aonde iremos? O que faremos amanhã? O que faremos nas férias? Mas os assuntos relevantes da vida são raramente mencionados. E quanto ao nosso relacionamento com Deus? O que nossos filhos sabem sobre Deus? O que Deus escreveu para nós em sua palavra? E quanto à penalidade pelos nossos pecados? Provérbios 14, 12 diz: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se uma pessoa decidir não aprender o que Deus escreveu em sua palavra, ela se arrependerá para sempre. Que proveito há para nós se possuímos tudo neste mundo e depois de morrermos ir para o inferno? Ninguém gosta de falar sobre essas coisas. Continuamente somos pressionados a termos mais coisas e pensarmos menos em Deus. Mas Deus nos chama através de sua palavra. Clama para que lhe demos ouvidos e creamos nele. Compare. Abrão confiou em Deus. Ele se estabeleceu nas montanhas rochosas e deixou lá
ficar com a terra que parecia ser melhor. Ló mudou-se para a planície onde caminhar era mais fácil e o pasto para seus animais era melhor. Aos olhos humanos, parece que Abraão saiu perdendo nessa partilha do território. Mas Deus conhecia a verdade, a qual só podemos ver superficialmente. Em Gênesis 13, 12 a 13, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Na planície havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram muito perversas. As pessoas que viviam lá não queriam saber de Deus nem o que Ele queria para elas. Só pensavam em si mesmas, nas coisas erradas que praticavam. Deus sabia disso e teria dito a Ló se este tivesse perguntado. Mas em vez disso, Ló simplesmente escolheu o que parecia ser o melhor para ele e, fazendo assim, deu um passo trágico para longe de Deus e para dentro de um lugar terrivelmente perigoso e de grande perversidade. Mesmo que as pessoas de Sodoma e Gomorra não quisessem nada com Deus, ele via tudo o que elas faziam. Foi ele quem as criou. Deus a possuía por direito, apesar de estarem seguindo Satanás. Considere, apesar das pessoas ignorarem a Deus e recusarem ouvir sua mensagem, Ele ainda conhece tudo sobre elas. Elas podem decidir rejeitar a Deus e seguir Satanás, mas ainda pertencem por direito a Deus. Ele as julgará e castigará quando decidir que já lhes deu tempo bastante para mudarem de pensamento e concordarem com Ele. Conclusão. Ló fez uma escolha baseada em desejos egoístas. Mas Abraão obedeceu a Deus porque creu que Deus faria tudo o que tinha prometido. Essa é nossa proposta nessa jornada de 50 lições ou 50 passos. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 17º passo dessa jornada ou na nossa 17ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.